Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero dar sequência à segunda parte do tema A Teoria dos Quatro Temperamentos. No anterior eu falei sobre o sanguíneo, né? E o temperamento, como eu disse a vocês no devocional anterior, começou a ser estudado pelo pai da medicina, Hipócrates, em 460 a 370 a.C., mais ou menos, né? E ele definiu, através de estudos da medicina, porque estava com grandes problemas, né? Em relação à diferença de temperamento entre as pessoas e problemas psiquiátricos. Então começou a ser feito um estudo sobre temperamentos. E foram definidos naquela época 4 tipos de temperamentos: o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. E depois se parou. O cristianismo entrou em 312 depois de Cristo através de Constantino e se parou. E só foi retomado esse assunto em 1798, mais ou menos através da vida de um doutor alemão. Deixa eu ver o nome dele aqui, peraí. Immanuel Kant. Aí retomou esse assunto. E eu estou trazendo um devocional sobre o temperamento através de personagens bíblicos. Nós falamos sobre o sanguíneo através da vida de Pedro e hoje eu quero passar para vocês o colérico, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o colérico. O colérico é uma pessoa ambiciosa, dominadora, tem propensão a reações abruptas e explosivas, ele dá uma alterada, né? Então os coléricos, por sua vez, são aqueles que são práticos, ativos e independentes. Eles também são muito comunicativos, embora um pouco menos que os sanguíneos. Suas decisões são precisas e apresentam um ar de autossuficiência. Apesar de serem fortes, de caráter firme, possuem a mente criativa. Suas emoções são pouco desenvolvidas, significando que apresentam dificuldade em demonstrar empatia com o sentimento das outras pessoas. O colérico tem a cabeça quente, fica agitado com facilidade, mas se acalma logo que o adversário se dá por vencido. Seu ódio não é eterno, né? Sua reação é rápida, mas não persistente. Mantém-se sempre ocupado, embora o faça a contragosto, justamente porque não é perseverante. Ele precisa de coisa, ele precisa estar se movimentando, né? Prefere dar ordens, mas aborrece o ter que cumpri-las. Gosta de ter seu trabalho reconhecido e adora ser louvado publicamente. Dá valor às aparências, à pompa. Pompa é ostentação. E à formalidade. É orgulhoso e cheio de amor próprio. É avarento, polido e cerimonioso. O maior golpe que pode sofrer é desobediência. Fica maluco. Quando passa alguma coisa. O temperamento colérico é o mais infeliz, por ser o que mais provavelmente atrairá oposição. Ele atrai muita oposição pelo perfil dele, conforme eu disse para vocês. E vamos falar um pouquinho sobre o colérico através da vida do apóstolo Paulo. Eu sei que são 7 ou 8 minutinhos, mas dá para você compreender um pouquinho e se aprofunde nesse assunto, porque Deus quer trabalhar em nós e através de nós. E quanto mais nós conhecemos características de temperamentos, principalmente a nossa, nós aprendemos a lidar com as pessoas também. É muito importante. O apóstolo Paulo, ele era o estilo colérico, né? Você vai ver que ele era de alta educação e religiosidade, né? Em Atos 22, versículo 3, está escrito, ele falando, eu sou judeu, Atos 22, 3, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós nos dias de hoje. Então ele era uma pessoa muito bem instruída. Gamaliel na época era um dos maiores rabinos, ensinadores daquele período. E ele falava com, né, eu sou judeu, sabe, com aquele orgulho, com aquela pompa, né, com aquela ostentação, né. Ele era um líder de um grupo que perseguia o evangelho, agindo de forma cruel e enérgica. Antes dele
ter um encontro com Jesus era complicado. Você pode encontrar esse relato da sua personalidade em Atos 9, versículo 1 e 2. Olha, Saulo, porém, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, verso 2, e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, esse é interessante, esse do caminho, mas não é o tema de hoje, quer que homens, quer que mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ele era um perseguidor assíduo dos cristãos. Então ele tinha aquela pompa, aquela ostentação, orgulho, e ele tinha razão, porque ele foi uma pessoa que foi instruída aos pés de Gamaliel. Você sabe, tem pessoa que quer ter pompa, quer ter ostentação, mas não tem raiz. Ele tinha raiz, e ele sabia que ele tinha raiz. Isso é muito importante. Nós temos isso, mas não de maneira que agrida as outras pessoas. Mas você tem que, se você é bom em algo, reconheça que você é bom, não é pecado. Mas faz parte do colérico se exaltar nesse quesito, né? Ele representa o tipo de pessoa que segue o que acredita de maneira destemida. Depois da sua conversão, passou por uma transformação profunda e mudou a sua forma de agir. É por isso que encontramos nas suas cartas um apóstolo que exala de amor, paz e humildade. Para finalizar, olha só, 2 Timóteo 4, 7, 8, olha o que ele fala. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Veja agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele tinha convicção do que ele fez, foi dirigido por Deus, teve êxito, teve sucesso, não é à toa. Ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. O cara era bom, mas ele era colérico, porque ele sabia que era bom e tinha as características que eu te falei no início do vídeo. Para finalizar, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Verso 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele fazia com excelência, ele sabia onde queria chegar e sabia quem ele era. Isso é muito importante. Ele sabia quem ele sabia quem era Jesus Cristo e sabia para onde uma jornada dentro dos princípios bíblicos o conduziria a vida dele. Esse é o tipo colérico. Pega a visão do canal do Guerreiro. Próximo devocional, vou falar ou sobre o melancólico ou sobre o fleumático e nós vamos aprendendo um pouquinho. Quer uma dica? Tem um livro, eu não sei o nome do escritor, chama Temperamentos Transformados. Muito boa leitura e você vai compreender um pouco mais sobre você e sobre as pessoas que te cercam. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like e, além de assistir esse vídeo, complemente estudando e aprendendo mais da Palavra de Deus e sobre os aspectos a qual nos envolve nessa jornada terrena. Lembra que o meu propósito é trazer um paralelo da nossa vida terrena com o mundo espiritual.